Como dorme sua versão mais leve, hã? Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix, por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica acima de tudo, mãe, mulher, esposa, gente que treina a gente assim como você. E aqui nós treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são ações simples, diárias e práticas para o dia a dia. Para quê? Para criarmos essa consistência da vida leve e trazer essa leveza para o caos, caminhar do caos à leveza, ou então quando estiver no caos, trazer leveza nesse caos, porque esses momentos de desafios, eles são inevitáveis. E hoje é dia de montar o treino semanal da primeira letra S do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. S de sono de qualidade. Nos capítulos anteriores de sono de qualidade, nós vimos um dos princípios do sono de qualidade, que é o sono de qualidade, ele faz parte de um ciclo circadiano saudável. Ciclo circadiano é o tempo do dia inteiro, circadiano, cerca de um dia. O que nós fazemos e deixamos de fazer durante todo o dia influencia na qualidade do nosso sono. E no capítulo anterior, especificamente, nós falamos sobre de quanto sono nós realmente precisamos. E a ciência não tem uma resposta precisa. A resposta mais correta é um desconfortável, porém muito verdadeiro, depende. Porque existe diferença de idade, existe diferença de motivação de vida, existe diferença genética, existe diferença de funções que você tem, de qual tipo de trabalho que você tem, mas a média que a ciência tem um consenso. Até hoje isso pode ir mudando. São 7 horas e meia de sono, divididas em ciclos que duram 4 fases. Foi justamente isso que a gente viu no passado, no áudio passado, que os sonos são divididos em 4 fases. Existem teorias que aumentam essas fases também, porque eu já te falei, tem muita. A ciência ela não é precisa ainda, é o que se tem por hora. Que o sono é dividido em 4 fases e que essas fases duram cerca de 90 minutos. Ou seja, são necessários 5 ciclos de 90 minutos, por isso 7 horas e meia. Mas o meu senso, a forma que eu trabalho é que nós não somos esse reloginho preciso e pá, deu 7 horas e meia e com certeza eu vou acordar esse horário. Não, a forma que eu acredito isso e a forma que eu tenho trabalhado também, e isso deixando bem claro, depende também das estações do ano, depende se você é mulher e você tem um ciclo menstrual, também depende. Depende se você está doente ou se você está saudável. Então, a forma que eu trabalho é: ninguém no mundo é capaz de conhecer o seu corpo melhor que você mesma. Portanto, para mim, a resposta mais verdadeira é: quanto você precisa. Você precisa ir testando, ir experimentando, ir se perguntando, ir limpando o que não é saudável nesse sono para descobrir quanto você precisa e descobrindo o que influencia. Então, é o autoconhecimento. A verdadeira chave é o autoconhecimento. E justamente o autoconhecimento é uma das essências do nosso trabalho. Aqui são todas ferramentas para você se conhecer. Como você é, como você funciona. Parar de ficar procurando fora. Como é que é o sono perfeito para mim? Testa, experimenta. Sinta com todas as letras maiúsculas e garrafais. Sinta como você gosta. E o sono é a mesma coisa. E hoje nós vamos nos aprofundar exatamente nessa ferramenta de autoconhecimento, que é o sonar da vida leve. Eu vou falando essa semana cada vez mais sobre esse sonar da vida leve. O que é isso? Isso é uma ferramenta absolutamente
prática, de autoconhecimento, porque a gente ouve falar de autoconhecimento, a gente estuda algumas coisas, mas a gente fala assim, tá, beleza, e como é que eu faço aqui na prática, aqui no vucu-vucu do dia a dia, com criança chorando, com casa suja, e mais trabalho não sei o que lá, e mais marido não sei aonde, e mais ônibus não sei o que lá, e mais greve de metrô, como é que eu faço nesse vucu-vucu? É sobre isso. O sonar é a gente fazer como se fosse um Google Maps. É para onde nós estamos indo. Eu contei lá a história da Alice. É sobre isso. É sobre chega de qualquer caminho serve. Eu quero uma vida leve. Perfeito. O que é uma vida leve para você? Então, o sonar da vida leve é exatamente isso. Eu pus a primeira imagem de um sonar. Um sonar, ele é um equipamento náutico que ele fica rodando um pulso para ver se tem objetos à frente e se você está se mantendo no caminho certo. E se nesse caminho certo existem obstáculos à frente que você precisa se desviar. Então, esse sonar nós estamos montando aonde a gente quer chegar. E aí, depois que a gente terminar essa ferramenta do sonar, o que é cada uma dessas etapas para você? O que é que cabe na sua vida? O que é que você quer de cada um dos básicos, de cada letra? Hoje a gente está no sono. Aí a gente vai ver se no dia a dia você está conseguindo fazer isso de cada uma das letras. É como se fosse um Google Maps. A gente está desenhando justamente o para onde vai, o PIN final. Qual é a vida leve? E aí depois a gente vai traçar o destino. Então assim, essa semana nós estamos construindo como que é esse destino final? Como que é a vida leve? Poxa, alcancei a vida leve, eu tive um dia perfeito. Bom, num dia perfeito, eu fiz a letra B dos meus relacionamentos foram assim, a letra A da minha alimentação saudável foi assim, eu quero uma alimentação saudável assim, 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 eu quero um sono assim, 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 eu quero esse momento de introspecção assim, 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 assim. É isso que a gente está parando cada um desses dias para ver quais são esses itens necessários, itens que nós queremos alcançar, itens que nós vamos olhar. Não é o que está acontecendo agora, é aonde nós queremos chegar, mas que isso esteja alinhado com quem você é, com o que você está fazendo agora. Sim, vai ter um básico, você pode fazer quando você tiver 100 anos, ok, mas a gente vai procurar para agora. A gente vai ter, se você quiser colocar a longuíssimo prazo, perfeitamente, eu faço isso também. Mas a ideia é agora mais pé no chão. O que você vai precisar e que você gostaria de fazer que tem a ver com a sua realidade agora. E aí você vai mudando a sua realidade ao longo do caminho. E não tem certo, não tem errado. O mais importante é vai fazendo, vai sentindo. Eu comentei com vocês, com você, Fênix, no áudio passado. Eu escrevo a lápis, porque eu vou olhando e eu vou mudando e eu vou apagando e eu vou colocando e eu vou tirando. O que eu já consigo fazer, eu já apago e isso já está no automático. Eu vou para o próximo, porque eu vou repetir, porque a repetição ela é importantíssima. Você lembra que os básicos são todas as letras no dia a dia? E que são todos esses itens necessários, eles serem atendidos diariamente? São todas as letras todos os dias e a gente só se aprofunda em um tema? A gente vai conseguir continuar se aprofundando em um tema, mas agora é você começar a conseguir olhar na prática todas as letras todos os dias. Só vai seguindo, sem ai, não vai dar certo, ai, eu nunca consegui fazer nada. Só faz. Não tem certo absoluto, não tem errado absoluto. Só vai fazendo, só vai se conhecendo. Se lembra que o movimento que eu vivo falando é primeiro dentro, depois fora? E o fora é como é dentro? Pois é. Eu falei bastante, nós conversamos bastante até aqui da parte de dentro. Da parte compassiva, de como é que se sente, que a alimentação não é só comida. Todos esses aspectos foram esses alimentos para a parte interna, alimentos para a alma, alimentos para o seu ser.
Agora a gente está falando de beleza, como é que eu faço isso aqui na prática do lado de fora de forma mais organizada, mais estruturada, mais consistente. Então, o sonar é justamente uma ferramenta de consistência para você praticar Fênix com mais assertividade. E ela é personalizada para você, o que você quer, que funciona para você. Então, vá pensando, como é que é o ciclo circadiano da sua versão mais leve? Como é que você acorda? Como é que você se expõe ao sol? Todas as questões que a gente já vai falando. Como é que você pisa na terra? Como é que você entra em contato com a natureza? Como é que você sai de casa? Como é que você volta para casa? Se é que você sai de casa? Como é que você fica em casa? Como é que você faz as atividades externas ou internas da casa? Como é que é próximo do seu horário quando o sol se põe? O que você vai fazendo nesses horários? Como é que é a sua higiene do sono? Como é que é o seu uso de telas perto do horário de dormir? Como é que são as iluminações perto do horário de dormir? Como é que é a sua cama? Como é que é seu pijama? Como é que são seus travesseiros? Com que roupa você gosta de dormir? De que forma você quer se aconchegar? É dormir sozinha, é dormir junto, é dormir afastado, é dormir de conchinha? Como é que você quer esse sono na sua versão mais leve? Mas, Suzane, assim, qual exatamente é a forma de preencher? São tópicos que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que fazer, assim, exatamente uma lista corrida de tudo que eu quero? Fênix, como é que funciona melhor para você? Como é que você gosta de organizar seu dia? E se você não sabe, Fênix, você vai precisar experimentar. Não tem certo e não tem errado. Lembra lá daquilo que eu falei que a verdade, a resposta verdadeira é um desconfortável depende? Como é que funciona para você, Fênix? Quando eu estava no começo da minha jornada, eu não tinha muita paciência para ficar escrevendo muitas coisas. Então, eu fazia em tópicos. Eu fui mudando ao longo da jornada e hoje eu gosto de escrever um pouco mais. Portanto, teste o que é que dá para ser feito agora para fazer dar certo. Então, a forma correta é que funciona para você. E esse sonar, ele não é fixo, ele vai mudando, ele vai refinando ao longo da jornada. Então, não tem essa forma correta de preencher. Eu vou dar um exemplo do meu ciclo circadiano. Eu gosto de acordar com tranquilidade. Então, no meu é acordar com tranquilidade, de preferência sem despertador. Acordar junto do sol, sempre quando possível. Me espreguiçar na cama. Virar para o outro lado da cama, que eu estava dormindo, e fazer compensações no meu corpo. Me espreguiçar novamente. Pensar coisas boas para o dia, antes de pôr o pé no chão. Quando pôr o pé no chão, colocar o pé no chão com determinação, mas com leveza. Ir até o banheiro, lavar meu rosto. Isso tudo eu vou pensando. Necessariamente eu preciso escrever dessa forma? Não. No meu ciclo circadiano, eu me exponho à natureza, eu me exponho ao sol, eu me exponho ao que tiver, eu me exponho à chuva. Assim que eu acordo e assim que eu consigo, eu abro uma janela e eu sinto o cheiro do dia. Eu escuto os sons dos pássaros e me conecto. Eu faço um me time de manhã antes de acordar, eu faço antes de levantar meus filhos. Eu faço um me time, eu medito, eu leio. E depois eu vou acordar os meus filhos. E eu busco ter uma manhã tranquila, sem gritaria, sem agitação. Eu me comunico com os meus filhos com leveza. E eu os ensino a fazer o mesmo. E vou conduzindo o dia dessa forma. E ao final do dia, perto quando o sol se põe, eu vou fazendo determinadas ações. E depois como é que eu tomo meu banho. O meu banho que eu já falei que eu gosto de tomar banho à luz de velas, que isso me ajuda a me relaxar. Eu sinto a água, eu me lavo sentindo o meu corpo. Depois eu me ajusto e me aninho na cama e eu vou ler até
todo o sono chegar e eu desligo tudo, me aconchego e durmo. E eu quero um sono tranquilo, um sono reparador. Então, todos esses itens eu vou pensando e vou escrevendo da melhor forma possível. Então, esse é um exemplo pessoal. Só que se você tiver filhos, você vai ter que adequar. Com filhos pequenos que você acorda direto, você vai ter que adequar. Se você trabalha por plantão, você precisa adequar. Se você dorme menos, você precisa adequar. Se você, de alguma forma, não consegue trabalhar e se expor à natureza, o que dá para você fazer? Então, são essas adequações, ajustes. Portanto, esse é o treino para ajustar ou azeitar as engrenagens da vida para essa semana. É preencher o sonário da vida leve na área de sono de qualidade. Todos esses itens que eu já comentei com você. O seu ciclo circadiano, sua higiene do sono e o sono propriamente dito. Como ele é? Como funciona para você? E os itens que nós vamos continuar olhando, continuar treinando. Cuida para que os dias os seus horários de dormir durante a semana e do final de semana não sejam grandes por conta do jet lag. Busque do jet lag social, lembra que a gente já conversou sobre isso? Busque deixar os seus horários mais parecidos. O seu corpo ama rotina, ama as coisas iguais. E se por acaso tiver algum evento social noturno e você tiver que cometer um crime noturno, por favor, que valha muito a pena, que você realmente goste, que você realmente queira, e aí você faz as compensações, mas que isso não seja a regra, que isso seja a exceção, porque nem todo crime vale a pena. E aí, quem é que quer andar por essa vida, navegar por essas águas e saber quais são as barreiras, os obstáculos que tem que fazer um desvio ou ajuste? Quem quer? Então faça ser mais leve, Fênix, e o melhor possível agora. E bem, inspira, expira e vem. Um grande beijo e até a próxima.